gente, nós estamos aqui no podcast Surto de Ideias, com os convidados mais especiais da TOP, que é a Associação Tocantinense de Psiquiatria. Hoje nós recebemos 3 convidados muito importantes e queridos para a gente. O Dr. Washington Camasso, que é psiquiatra, vice-presidente do CRM e coordenador do projeto de prevenção em saúde mental, NAPS, do TJT. E também a Verônica Leite, que também é psiquiatra, presidente da TOP e supervisora da residência em psiquiatria aqui da UFT. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E hoje nós recebemos vocês para a gente conversar um pouco sobre um tema muito presente e cada vez mais polêmico, que é o autismo. E mais especificamente, o que não é autismo. Então eu vou começar jogando a nossa primeira pergunta aqui na roda, que quais são os sinais obrigatórios para se considerar um diagnóstico de autismo? Queria que algum de vocês respondesse. Bem, é importante colocar que o autismo é uma condição relacionada ao neurodesenvolvimento. Então, são os indivíduos acometidos por essa condição, eles normalmente têm dificuldades de comunicação, de relacionamento interpessoal e, em sua maioria, também tem comportamentos, desejos, costumes que fogem um pouco o padrão daquele esperado para as pessoas da mesma idade e com aquele nível sociointelectual. Então, e o principal é o prejuízo no funcionamento. Tem que haver isso. Uhum. É o mais importante. É uma dificuldade persistente, né, e constante, né, tanto na interação social quanto nessa socialização. O problema é que, assim, tem que ter isso e tem que ter padrões repetitivos. As pessoas pegam um só deles e considera, por exemplo, uma menina ansiosa que tem dificuldade de interação, mas por conta da ansiedade. Ela é autista? Não, tem outros critérios que têm que ser levados em conta. E um dos critérios, né, que até o Rodney falou, que muitas pessoas têm esquecido, é que tem que ter prejuízo. Tem que ter prejuízo. Se não é prejuízo, não tem prejuízo no funcionamento, em várias áreas ou em algumas áreas específicas da vida, a gente não vai poder fechar o diagnóstico. Pode ter alguns aspectos, mas fechar diagnóstico de transtorno do espectro autista. Às vezes a gente ouve que a pessoa ela chega com a sugestão: será que eu não tenho autismo, né? Porque eu sou uma pessoa que não gosto de trabalhar em grupo, gosto de fazer as coisas sozinho. Isso. Eu tenho uma sensibilidade, uma intolerância ao barulho, eu tenho um paladar seletivo, mas é uma pessoa que funciona muito bem. Ele não tem, assim, prejuízos constatáveis na vida sociofamiliar, na vida laborativa, na vida acadêmica. Então, isso é muito importante a gente pontuar aqui e repisar, né? E algo que nós temos visto também, que tem sido motivação para pessoas buscarem muitas vezes um diagnóstico de autismo, porque hoje existe uma série de direitos que socorrem essas pessoas. E eu faço questão de dizer que são direitos, não são concessões. Porém, temos que reconhecer também que existe um viés. Hoje, muitas pessoas recorrendo a esse diagnóstico, que por vezes é feito de maneira apressada, sem um fundamento científico necessário e com vistas a conseguir algum direito que deveria ser específico para essas pessoas que têm um prejuízo constatável e que elas precisam desse direito, né? Então, a gente vê que está acontecendo essa dificuldade em uma quantidade de diagnósticos acima daquele que a gente acredita que deveria acontecer. Isso é muito ruim para quem realmente precisa, né? E aí as pessoas
de fora ficar, agora todo mundo é autista. Não, né? E essa confusão vem muito grande, principalmente no que eles falam de nível 1. Mas o nível 1 também tem prejuízo, né? Quem conhece alguém que tem um transtorno de espectro autista de nível 1, a Ana Luísa, que lida até muito mais do que a gente, que daqui a pouco chega pra gente, essas crianças, quando crescerem, tem prejuízo, não dá para dizer que não tem, né? Tem um prejuízo social, um prejuízo numa interação, né? E é interessante colocar que, como eu sou um psiquiatra que tenho 22 anos de formação, eu peguei uma época que para você fazer o diagnóstico de autismo, tinha que ser autismo com força, entendeu? Então, depois de vários anos que eu já estava labutando com a minha vida profissional e tudo, eu cheguei a fazer diagnóstico de autismo depois de vários anos que estava acompanhando uma pessoa, né? Inclusive, teve um caso bem interessante que foi de um jovem que o momento em que eu comecei a desconfiar que ele tinha alguma coisa do espectro autista, porque ele não aceitava que na casa dele tivesse nenhum móvel que não fosse de madeira maciça. E ele não conseguia explicar o porquê que tinha que ser de madeira maciça, não podia ser de aglomerado, não podia ser de MDF, né? E às vezes a gente pinça uma informação importante, mas quando a gente vai fazer a retrospectiva, esse prejuízo já vem lá de trás e apenas a gente não conseguiu identificar e a família também não conseguiu relatar da forma que nos ajudasse, né? E por isso que é tão importante hoje a atuação de uma equipe multidisciplinar, né? Auxilia muito no diagnóstico. E falando um pouquinho já do que a gente pode confundir com o autismo, né? Quais são os outros diagnósticos, né? As outras patologias, os outros transtornos que a gente fala em psiquiatria que podem ser confundidos com o autismo? Eu acho importante falar sobre o fenótipo ampliado de autismo, né? Existem pessoas que elas têm algumas características que são sugestivas de autismo, mas elas acontecem ou de maneira isolada, e principalmente não traz prejuízo objetivo, constatável na vida da pessoa. Então, às vezes, uma pessoa que tem dificuldade de compreender as convenções sociais, uma pessoa que tem dificuldade de tomar a perspectiva do outro, mas isso é isolado, não faz parte de um contexto em que a gente precisa de critérios que sejam suficientemente importantes para que a gente consiga fechar. Então, primeiro falar sobre o fenótipo ampliado, para que todos entendam. O fenótipo ampliado é quando a pessoa tem algumas características, pode ser até mais de uma, são características sugestivas que são presentes em pessoas autistas, mas não significa que essa pessoa seja autista. Né? Então é importante a gente colocar isso. E é importante que essa pessoa procure uma avaliação profissional para que possa ser separado o que é um fenótipo ampliado ou se a pessoa realmente tem autismo, faz parte do espectro autismo, se é nível 1 e por aí vai. Ou se tem algum outro transtorno, né? O que vocês acham assim que é mais difícil fazer esse diagnóstico diferencial? Quais são os outros transtornos? A fobia social, eu acho que é algo que parece dar a impressão que sumiu fobia social, as pessoas não estão mais fazendo diagnóstico de fobia social. Mas não é algo que vem desde a infância, né? Algo que começa em algum momento específico, que gera um sofrimento, que não é em todos os aspectos da vida. Ele tem o desejo de se socializar, mas ele não consegue. Então, eu acho que a fobia social é um deles. Sim. Tem outros também. Às vezes, alguém que está muito deprimido, se você pegar ou um esquizofrênico com cronificado, sob efeito de medicação, embotado. Se fizer um teste neuropsicológico ali isoladamente, não levar em conta todo o histórico dele, você... Muitos sinais autísticos ali, né? Facinho, né? E a esquizofrenia, é importante colocar que os pródromos da esquizofrenia, né, aquele comportamento que antecede... tanto que as famílias colocam, olha, fulano sempre foi diferente, sempre foi estranho, ou sempre foi uma pessoa que tinha dificuldade de se relacionar. Principalmente nesse período,
pode confundir bastante, porque geralmente são indivíduos introspectos, né? São indivíduos que têm dificuldade, são reservados, muitas vezes excessivamente reservados. Outra questão também, alguns quadros de déficit intelectual leve pode simular um pouco, né? Porque o próprio déficit intelectual acaba trazendo para o indivíduo uma inabilidade social, uma incapacidade de fazer frente às expectativas que são colocadas sobre ele. Sim. Né? Então, e tanto como é do conhecimento de vocês, existe a comorbidade, né? As pessoas, o público leigo costuma vincular o autismo com genialidade, e nós sabemos que a incidência e prevalência de déficit intelectual em pessoas autistas é importante, é considerável, né? Então, tem as próprias características de personalidade, tem indivíduos que são esquizotípicos, esquizoides, eles podem também ser confundidos com autismo. A Verônica falou da fobia, e algumas características de personalidade que sobressaem também. São indivíduos introspectos, indivíduos que têm dificuldade de relacionamento interpessoal, de falar sobre si, né? Poderia ser algumas delas. O que vocês acham que mais leva a erros no diagnóstico, sabendo que a gente tem essa porção de diagnósticos diferenciais com autismo? Vocês acham que tem a ver com a avaliação? Eu acho que principalmente a avaliação. Que é uma pergunta capciosa, né? Eu sei que eu tô... Sim, a gente pensa, mas... Eu acredito que uma avaliação apressada, né? Uma avaliação praticamente transversal, em que você não tem a oportunidade, ou pelo menos não se cercou dos cuidados de você investigar a vida dessa pessoa previamente, né? Recentemente eu atendi uma pessoa que eu cuido dessa pessoa desde que eu cheguei aqui no Tocantins em 2005. E há pouco mais de 2 anos atrás, essa pessoa falou para mim, olha, descobri finalmente o que é que eu tenho. Eu falei, então me fala o que você tem. Não, eu descobri que eu sou autista. Eu falei, tá, mas como é que você descobriu isso? Não, a psicóloga que eu tô sendo acompanhado, ela falou que achava que eu era autista, que devia ver contigo, né? Então vem com essa sugestão, esse sugestionamento dos pacientes de que eles podem ser autistas. Isso faz com que eles já cheguem com a carapuça vestida, e o psiquiatra que vai fazer a peneira fina, que é quem vai diferenciar os casos de fenótipo ampliado e outras situações, então aí nós vamos ter que investir um tempo enorme. É um investimento de tempo, né? Não é perda de tempo, é um investimento de tempo, para que a gente muitas vezes consiga demover aquela pessoa daquele entendimento que ela tem, daquela carapuça que ele vestiu de que é uma pessoa autista. Sim, muitas vezes chegam com alguns testes nem sempre bem feitos, exclusivamente baseia-se só naqueles testes ali, às vezes sem fazer uma anamnese bem feita, sem levar em conta outros critérios, outros sintomas, para você desfazer e você tentar convencer o paciente de que não é muito difícil, porque hoje eles têm a ideia de que o diagnóstico é feito pelo teste. Isso. Né? O teste, ele nos ajuda bastante, principalmente quando a gente já tem uma hipótese, a gente quer fazer alguns diferenciais, às vezes quer ver a questão da deficiência intelectual, é comum, né, comorbidade com TDAH, e às vezes você já está pensando naquilo, mas às vezes eles chegam já, vem para pegar o relatório, né, porque é o psiquiatra que tem que assinar. Para laudar, né? Para laudar. Então... É muito interessante colocar também, e é importante esclarecer isso, que a avaliação neuropsicológica, assim como toda e qualquer avaliação estruturada, ela é passível de erro. E esse erro eu colocaria como falso positivo ou falso negativo. Nós também temos que colocar que a pessoa que é submetida à avaliação neuropsicológica, dependendo do estado no qual ela se encontre, por exemplo, um indivíduo esquizofrênico, né? Esse indivíduo, o desempenho dele numa avaliação neuropsicológica, em vários aspectos, vai se aproximar de uma pessoa autista, né? É um deprimido, né?
Sim. Exatamente, um próprio deprimido. Do mesmo jeito, o TDAH, né? Um indivíduo ansioso que está descompensado, que ele não é cheio de problemas na família, esse indivíduo ele provavelmente vai estar super mobilizado psicoemocionalmente e pode levar a um falso positivo, né? Outra questão que eu penso que é interessante colocar é que, por exemplo, no meio médico, nós sabemos que quando nós solicitamos um exame de imagem, um radiologista ele se atém apenas a descrever o que ele vê no exame de imagem. Ele não dá diagnóstico. E o que a gente vê nas avaliações neuropsicológicas é que existe uma descrição daquilo que foi constatado e, no final, os profissionais da área da psicologia, eles entram na seara diagnóstica, sugerindo o diagnóstico. Isso eu entendo como sendo nocivo, porque aquilo ali fica registrado e aquilo ali é um documento. E muitas vezes o próprio paciente ou o seu familiar vai utilizar aquilo como um argumento ou como uma prova até numa judicialização, na obtenção de algum direito, né? Sim. Então, não é infrequente de a gente receber avaliação neuropsicológicas com sugestões na conclusão e que essas sugestões elas não se confirmam na nossa avaliação. E falando sobre esse impacto, né, desse diagnóstico possivelmente errado, tanto para quem recebe, quanto para quem deixa de receber o diagnóstico. Eu queria que vocês falassem sobre esse impacto, né, do diagnóstico. Porque eu recebo muito hate na rede social quando eu falo sobre teste neuropsicológico. Porque a gente vem, né, você está desdenhando na neuropsicologia, então quer dizer que o teste... E eu achei muito legal sua fala, Wardney, que o teste ele pode ser errado, ele pode ser um falso positivo, né? E ele também pode ser mutável, depender do estado da pessoa, né? Sim. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse impacto, né, do diagnóstico errado, tanto para quem recebe, quanto para quem também deixa de receber esse diagnóstico. Eu acho que, falando pelo mais fácil, né, para quem deixa de receber, principalmente mulheres que mascaram muito, quanto mais tarde, mais difícil ela vai responder aos tratamentos disponíveis, né? Isso gera um sofrimento muito grande. Então, quem demora, geralmente são os nível 1 que demora mais para conseguir esse diagnóstico, e principalmente esses que não têm deficiência intelectual. Porque a partir do momento que tem deficiência intelectual, as pessoas buscam um pouco mais, né? E eu vou deixar outra parte para você. Então, são aqueles que não recebem, né? Aqueles que recebem, muitas vezes eu penso Não que são. aqueles que recebem o diagnóstico sem o ser, né, são indivíduos que muitas vezes perdem a oportunidade de estar trabalhando na terapia, porque nós sabemos que a condição autista ela não tem cura, né? Não tem cura, até porque tem que haver uma adaptação do meio. Claro que essa pessoa precisa receber um acompanhamento, fazer um acompanhamento no sentido de desenvolver todo o potencial que ela tem, mas não há cura. Então, à medida em que você bate um carimbo num diagnóstico de autismo, aquela pessoa, ela automaticamente ela vai entrar nessa seara aí de uma pessoa que tem um diagnóstico que não tem cura, que vai apenas ter que manejar da maneira que der, e a gente sabe que a grande maioria das pessoas acometidas, elas dependem do serviço público. Então, elas muitas vezes não vão ter acesso a serviços que vão fazer essa separação do que é e o que não é, depois que já chega com o diagnóstico, né? Tanto que o doutor Henrique, que vai já falar, ele falou para mim que tem lidado com situações de chegarem no ambulatório com ele e o pessoal pedir para ele repetir um documento que já tinha um diagnóstico e ele não concorda com esse diagnóstico e ele se sente coagido a ter que repetir esse documento, né? Mas ele vê claramente que ali houve uma falha na condução desse diagnóstico. Seja porque a pessoa tem um déficit intelectual, seja porque tem outra condição que não seja outra condição qualquer. Perfeito. Então, o prejuízo acontece tanto se recebe o diagnóstico e não quanto se não recebe o diagnóstico e né? Perfeito. Obrigada, gente, pelo bloco 1, e a gente vai voltar já com o bloco 2 do podcast Surto de Ideias. Vamos lá? Obrigada. Obrigado.
Bom, gente, iniciando agora o bloco 2, né? Agora nós temos a honra de ter nosso colega Henrique. O doutor Henrique, ele é psiquiatra com área de atuação em psicoterapia e ele está em vários lugares, né, da cidade aqui de Palmas. Então, ele é psiquiatra do SER, né, que é um centro de reabilitação, né, para crianças principalmente, né, até os... Não, é em todas as idades. Em Lá todas as idades. A parte intelectual é mais criança. Sim, no ambulatório de psiquiatria da infantil, né, de saúde mental infanto-juvenil, e também no CAPS AD, aqui de Palmas. Tudo isso. Bom, então vamos lá. A Verônica queria fazer uma pergunta para nós 4. Então, eu quero fazer uma pergunta, quero saber a opinião de vocês a respeito desse benefício do PCD, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, na CID-11, e eu acho que no DSM também, tem essa diferença, né, do autismo com ou sem deficiência intelectual. E eu vejo que muitas pessoas têm utilizado isso para conseguir alguns benefícios. Vocês acham que é correto incluir todos os que têm transtorno de espectro autista sem uma avaliação mais criteriosa com o PCD? Ótima pergunta. E aí, quem é que vai começar com Rocha. essa aí? Olha, eu acho que é até uma discussão meio judicial, aí legal, complexa, né? Mas eu acredito que realmente, para ser considerado deficiente, em todos os casos, deveria ter uma avaliação mesmo daquilo que está gerando deficiência. Teoricamente, não um diagnóstico de autismo que tem prejuízo, se a gente for seguir realmente o que tem, provavelmente vai cair talvez dentro, mas não quer dizer necessariamente que cai, porque tem um limbo ali. Mas eu acho que deveria ter uma avaliação bem individual para cada caso, principalmente relacionado a... Porque tem pacientes que, às vezes, o QI, mesmo na avaliação de deficiência intelectual leve, né? Que às vezes é um QI ali perto do limítrofe, que você vê que ele tem habilidades que consegue até se virar melhor do que um que tem um QI que não é considerado deficiência, né? Sim. Exatamente. Depende Isso que a Verônica perguntou é muito pertinente, porque, na minha opinião, Verônica, para que uma pessoa ela seja contemplada com esse diagnóstico de pessoa com deficiência, deve haver um prejuízo proporcionalmente importante para que essa pessoa tenha uma limitação que justifique a percepção daquele benefício, né? Eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo benefício, porque o pessoal ativista, né, ele coloca que não é benefício, é direito, né? Mas eu acho que as pessoas que nos veem e nos ouvem entendem quando a gente fala benefício. Uhum. São os benefícios previdenciários, são os benefícios que existem nos estatutos dos servidores, né? Que essas pessoas acabam fazendo jus pelo fato de haver o diagnóstico de autismo. Semelhantemente, isso também se observa em pessoas com fibromialgia, por exemplo. Uhum. Então, hoje, o fibromialgico foi equiparado à fibromialgia. A pessoa que padece dessa condição foi colocado no rol de pessoas PCD, né? De pessoas com deficiência. E nós vemos que também, da mesma forma, existe graus da fibromialgia, né? Existem situações, existem graus de gravidade que realmente são bastante limitantes para a vida profissional, né? São pessoas muito reativas em relação às coisas que acontecem, mas tem outras que, fazendo o tratamento, um acompanhamento adequado, elas conseguem ter uma vida praticamente normal. Mas aí onde surge, como diz os causídicos, que surge a questão dos benefícios. E aí a gente sabe que quando existe benefício no meio, existem os conflitos de interesse. Uhum. E a gente observa que isso hoje tem norteado uma demanda importante nos consultórios, né? E nós, que não deveríamos precisar nos preocupar com isso, estamos nos vendo numa situação de sermos muitas vezes compreendidos e vistos pelos pacientes como pessoas que não querem ajudá-los, né? Quando, na verdade, o nosso papel
nós temos o papel da beneficência e da não maleficência, mas não significa que eu tenho que focar a minha conduta médica no sentido de conferir um benefício para o paciente, desde que aquilo ali não configure, não seja realidade, né? Então a gente tem ouvido coisas que a gente não merece ouvir, tem passado por situações difíceis, imagino principalmente o doutor Henrique aqui que milita no serviço público, né? Então, é essa a minha percepção, Verônica. E o que vocês acham que é mais perigoso? Não diagnosticar ou diagnosticar em excesso? Olha, assim, na psiquiatria como um todo, né, a gente padece muito ainda da falta de diagnóstico. Mas, assim, no nosso meio aqui em Palmas, né, que é uma concentração grande de psiquiatra, normalmente as pessoas têm acesso a ambulatórios, né, acho que o que está vendo aqui é um prejuízo que está cada dia mais visível do excesso de diagnóstico inadequado, né, porque isso também, a gente está vendo agora, né, porque quando eu entrei na residência, acho que começou esse movimento de ter mais gente diagnosticando autismo, né? Antigamente era mais somente psiquiatra e psiquiatra da infância, e eu lembro até quando eu entrei na residência tinha uns casos assim, olha, esse senhor, esse diagnóstico dele foi com 40 anos, né? Vamos ver aqui. Algo bem raro, né? Algo muito raro, e porque era difícil até mesmo é difícil, na verdade, até hoje, né? E o que a gente está vendo é que está tendo uma quantidade absurda, e muitas vezes são em crianças, né? Às vezes assim, é uma criança que tem um atraso na fala, um atraso pontual ali, que no próprio CID tem lá o retardo do desenvolvimento fisiológico, né? É um desenvolvimento realmente que no seu tempo, né, da criança, mas que pegam ali no meio aquele atraso e já enquadram como autismo. O que vai ser dessa criança com 18 anos? Né, com 17 anos, com esse rótulo, né, e a gente luta tanto para não rotular paciente, né, o pessoal criticava tanto o psiquiatra, tem até o alienista, né, no próprio consenso da Sociedade Brasileira, ele começa lá falando sobre alienista, né, que era da diagnóstico. Hoje em dia parece que está virando essa situação novamente, né, parece que todo mundo, é muito raro alguém que não se identifica com algum transtorno, especialmente do neurodesenvolvimento. E assim, o prejuízo acaba que banaliza, né? Financeiro também, por serviço público, é oneroso, né? O trabalho lá é ligado à superintendência da pessoa com deficiência, e então a gente vê que da saúde é a área que mais tem processo atualmente contra o Estado, por exemplo, é a rede a rede da pessoa com deficiência, em especial o paciente com autismo, ou seja, é um volume absurdo. Então, eu tenho pacientes, acredito que pode acontecer com vocês também, que do ponto de vista de se identificar como autista, no seu ambiente de trabalho, existem pacientes que eles fazem questão de ficar no anonimato, porém, para conseguir o desconto no carro, na aquisição do carro, ele quer o documento para ele conseguir o desconto para comprar mais barato. E eu queria... Passagem aérea também. Ah, é? É. Legal, não sabia, Sim, né? sim. Eu acho também que é importante, eu acho que, não sei se seria um momento mais legal para falar sobre isso, mas muitas vezes acontece, o público leigo confunde muito outras situações com autismo. Por exemplo, o fenômeno da adultescência, né? A adultescência, o indivíduo ele é adulto do ponto de vista cronológico, mas ele permanece na casa dos pais, que já é uma questão mais dessa geração canguru, que depende financeiramente dos pais, fica mais tempo. Mas o fenômeno da adultescência, que é quando o indivíduo tem idade de adulto, mas ele se mantém com interesses que são sugestivos de pessoas adolescentes, assim, indivíduos adultos que têm dificuldade de assumir responsabilidades de adultos, né? As pessoas vinculam, se o indivíduo ele não consegue sair de casa, eles podem vincular isso com autismo. Olha, eu acho que ele é autista porque ele não consegue ter uma vida independente, né? E, na verdade, isso não tem nada a ver com autismo, tem a ver com um fenômeno cultural nosso, contemporâneo, né? De uma adolescência prolongada, e isso é muito mais incidente do que a população pode imaginar. Pensando nessa questão mesmo de faixa etária, né? Vocês acham que é mais difícil fazer esse diagnóstico num adulto ou numa criança?
Tudo, com certeza, porque principalmente nos casos ali com menos prejuízo, né? Porque tem toda uma carga que é possível ali de influências, né? De problemas que podem causar, que a gente já falou de fobia social, por exemplo, normalmente são transtornos que ficam mais visíveis quando o paciente está mais velho. E quando ele é mais jovem também, os atrasos facilitam muito ali, né? A avaliação do paciente em si, ele está menos influenciado pelo meio, digamos assim. Então costuma ser bem mais tranquilo, até por conta desse fenômeno que a gente está falando aí da dificuldade de Crescer, né? não, é de crescer depois da pandemia, a questão também do uso de telas, que aumentou muito. Então, a gente viu que até a média de habilidades sociais provavelmente diminuiu. Então, acaba bagunçando ali a Eu possibilidade. também penso que seja no adulto, até porque é o seguinte, os pais, quando eles desconfiam, né, e geralmente quem desconfia primeiro é a mãe, o pai tem um pouco de dificuldade de aceitar isso, geralmente, quando vem a procurar um profissional, é porque realmente o nível de desconfiança do familiar é alto, está havendo algum prejuízo, né? E nós não vemos muito isso na vida adulta, porque muitas vezes o adulto ele procura exatamente para ter acesso a um benefício. E a gente não observa muito isso no diagnóstico na infância, porque eles vêm mais em busca de ajuda do que para ter acesso a algum benefício, né? Então... Não, o paciente, às vezes, ele é feito acreditar que ele tem aquilo, o que é mais difícil, que nem você falou assim, às vezes a família viu alguma coisa e tenta enquadrar aquele adulto que não sai de casa e ele mesmo acredita que ele tem aquilo, e às vezes na prática ele não tem, né? Às vezes, tipo assim, prejuízo e habilidades sociais, às vezes é alguém que tem um bom prejuízo, mas a própria família botou aquilo na cabeça dele que ele realmente acredita. E quando ele vai passar para você, né, se você pega só o relato simples dele, de quem está por perto, sem avaliar, fazer o exame do estado mental, que é o principal ali, né? Se pegar só pela história, às vezes realmente enquadra, né? Porque, e lembrar que sempre a história é um ponto de vista de alguém, né? E aquele ponto de vista pode ser enviesado por interesse ou por desinteresse também. Então, que nem o pai, às vezes tem dificuldade de ver, né? O transtorno, porque ele tem um desinteresse, porque aquilo vai trazer prejuízo para ele. E assim como quando tem algum interesse, né, seja financeiro, seja, às vezes não é nem financeiro, às vezes é só para justificar aquele mau comportamento daquele social daquele paciente que não liga para a família, que não cuida, não, ele é autista, aquilo até justifica para a família, não, ainda bem, ele não é uma má pessoa, ele só tem um problema, ele é autista, ele não tem uma doença, até porque o autismo hoje em dia ele é melhor visto do que deficiência intelectual, do que esquizofrenia, do que um quadro depressivo, né, ele é mais bem, graças à militância, que é um ponto muito bom, que ele o ponto de vista da sociedade está bem melhor com o autista do que há 20 anos atrás, né? Agora, recentemente, uma servidora do tribunal me procurou e falou assim, olha, uma coisa que isso está me deixando muito chateada é porque é o seguinte, todo mundo tem empatia com o autista, mas o meu filho, ele tem um nível de TDAH muito alto, ele tem um prejuízo muito grande, mas as pessoas não têm a mesma empatia com ele quando tem com um autista, quando tem com um paciente com síndrome de Down, né? Ou outra neurodiversidade, né? E quando você falou aí, Henrique, eu me lembrei de algo, e ainda pegando a pergunta no bloco anterior, o paciente usuário de maconha, né? Ele pode apresentar, principalmente aquele que utiliza desde muito cedo, na adolescência, ou utiliza em grande quantidade, com muita frequência, ele pode apresentar a síndrome amotivacional da cannabis, né? Ou síndrome desmotivacional. Então, esse indivíduo, ele perde a perspectiva de futuro, é um indivíduo que ele passa a ter ele não demonstra tanta empatia com a família, ele não participa do contexto da família, daquele tipo que a mãe ou o pai chega em casa cheio de sacola e ele não se mexe nem para ir ajudar a pegar, né? Bem lembrado. Né? A falta de iniciativa, né? Aquela coisa de nem arrumar a própria cama não arruma, né? A vida dele vira praticamente, ele só se relaciona com outras pessoas que também são usuários de cannabis. E tem a questão do descuido pessoal, uma falta de ambição, mesmo a ambição boa, né? De se tornar alguém, né? Então isso também pode ser confundido com autismo.
E falando nesse tema que a gente tá falando só de perguntas polêmicas, né? Eu vou soltar a nossa última pergunta, que também talvez seja polêmica. Vocês acham que existe romantização do autismo nas redes, nas mídias sociais? Com certeza, no meu. Fala aí, doutor, começa aí. Não, também não, você pode. Eu também acho que tem. Não vejo assim 100% com olhos negativos, né? Que nem falou, eu acho até bom um problema da psiquiatria ser Tem um romantizado, lado empático. empático, né? Por exemplo, o transtorno afetivo, a gente falou do TDAH, né? Ainda não tem tanta romantização assim, mas também tem um prejuízo, né? Querendo ou não, por exemplo, até a gente tinha antigamente o Asperger, né? Que era, meu filho não é autista, ele é Asperger, né? Que antigamente tinha. Aí, como hoje em dia enquadrou, né? As pessoas já veem, não, ele é diferente, é um jeito de ser, né? Mas tem o lado negativo, normalmente. A questão da romantização, eu penso que entra muito. Eu falei, eu acho que no bloco anterior, a respeito da questão das pessoas vincularem o autismo com genialidade, Uhum. que é uma romantização da condição autista. Também o fato de, muitas vezes, uma mãe, uma família, Henrique acabou de falar sobre isso, para justificar alguns comportamentos inadequados ou que não seriam conformes com aquilo que se espera daquele indivíduo naquela idade, né? Então, o que é mais fácil? É você reconhecer que você errou na criação do seu filho, você colocou ele num determinado costume, né? A sua família, o funcionamento dela é um funcionamento... talvez um pleonasmo, um funcionamento disfuncional, né? Ou você simplesmente adotar, chancelar, colocar um carimbo no seu filho de que ele tem um autismo leve, né? Porque aí eu me sinto menos culpado e eu também me sinto melhor porque meu filho, ele não consegue fazer frente às expectativas da sociedade porque ele tem essa condição. Sim. Então, a questão também, não chega a ser romanização, porque aí tem o ganho secundário, que é a questão de ter acesso a direitos e benefícios, e isso se tornou um viés de preocupação para o poder público, né? Os magistrados, eles manifestam a preocupação em relação à quantidade de judicialização que acontece, né? Eu penso também que é importante colocar, o Conselho Regional de Medicina foi instado a se manifestar a respeito da quantidade de horas semanais de tratamentos não médicos para crianças e adolescentes autistas, né? E é importante colocar que, embora quanto mais nova a criança que é diagnosticado autismo, é muito importante utilizar aquele momento de intervenção. Eu gosto muito de utilizar o termo, o cavalo selado está passando e você tem que montar nele, não é? Mas é importante nós colocarmos aqui que não existe mais, já caiu aquela questão de que são 40 horas semanais de tratamentos, não é? Que tem que ser individualizado, tem que... A criança, ela também precisa ter a oportunidade de ser criança, né? Tem até uma questão que muitas vezes nós temos que lidar, que é uma espécie de exaustão da criança autista que precisa fazer tantas terapias e ela não tem tempo de ser criança. Muitas vezes a quantidade de horas semanais de terapias nem chega a considerar o tempo, a carga horária escolar, né? Sim. Então, o CRM, nós convocamos a Câmara Técnica de Psiquiatria, e a Câmara Técnica de Psiquiatria fez o posicionamento, já foi publicado, nós já distribuímos, nós já encaminhamos, porque foi feita uma consulta pela Secretaria de Estado da Saúde Tocantins, Defensoria Pública, Ministério Público, foi feito, a gente... teve 3 consultas e a gente respondeu essas 3 consultas com um documento apenas, né? Então, eu gostaria de colocar que, evidentemente que existe o benefício, principalmente no começo da vida da criança, chega a ser um pouco proporcional. Quanto mais você trabalha com ele, melhor resultado. Mas à medida em que ele vai tendo mais idade, isso já não é tão verdade, né? Quanto mais você ocupa ele com terapias, o resultado vai ser proporcional. Não é assim.
Perfeito. Muito obrigada pela participação, Verônica, Wojney e Henrique. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Se você gostou aí de casa, já curte, deixa seu like, compartilha com os amigos e fica pro próximo Surto de ideias.